Jornal Band News, entrevista. Hoje vamos conversar com o otorrino laringologista, o doutor Carlos Borba, especialista em saúde auditiva. Ele vai abordar um tema que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, a perda auditiva. Vamos falar sobre os riscos dessa condição, a importância do diagnóstico precoce, os sinais de alerta e os principais tratamentos disponíveis para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Doutor, seja muito bem-vindo ao Jornal Band News. Eu que agradeço, Sheila, Bonfá, todos os ouvintes aí da Band. Um prazer estar aqui com vocês. Doutor Carlos, quais são as principais causas da perda auditiva e como ela costuma se manifestar nos pacientes? Hoje em dia, as principais ainda são a exposição ao ruído, né? A perda auditiva por exposição ao ruído ainda é uma das principais. E a própria presbiacusia, né? Que é a perda auditiva pelo envelhecimento, né? Natural. Qual a palavra? Presbiacusia. Que é isso mesmo, professor Luciano Luciana quando Neri. você vai perdendo ali aos poucos a partir da idade. Presbiacusia. Presbiacusia. Acusia. Acusia. Exato. Ainda são as duas causas assim mais comuns, né? Mas a gente não pode deixar de lembrar das perdas na infância, né? Os pacientes que já nascem com perda auditiva, as crianças, né? Na fase escolar, né? Isso é importantíssimo, né? Até pelo impacto no desenvolvimento das crianças, né? Enfim, é isso. E hoje em dia, com o que você estava até comentando mais cedo, o uso de fone de ouvido entre os adolescentes cada vez mais. Eles usam muito, né, doutor? E aí você tem uma tendência a aumentar o volume quando está em um ambiente com competição, né? Sonora, ou porque entra no ônibus com muito barulho, ou porque está ali, às vezes até pedalando num ambiente que tem muitos carros passando, você tem uma tendência a aumentar esse volume, a depender do tempo que você está usando esse fone nesse volume mais alto, você tem um risco também para audição. Agora, isso se for de uma forma continuada, né, doutor? Aí depende muito da resistência também natural de cada um, as comorbidades, né, os outros problemas de saúde que a pessoa tem, o tempo de exposição e o volume, sem dúvida alguma, são fatores Hereditariedade influencia? Sem dúvida, a história familiar é um fator também relevante, tanto que faz parte da nossa investigação, né, na nossa anamnese, a gente perguntar mesmo sobre história familiar relacionada à surdez, né? Então eu tenho que tomar cuidado, porque lá em casa já tem caso já. E, doutor, Sheila, essa questão o ato de fazer o higiene no ouvido, isso pode acarretar algum problema? Sem dúvida, isso aí é muito comum no nosso consultório, porque é uma rotina, né? Muita gente gosta de manipular o ouvido, né? E na verdade você está atrapalhando a defesa natural que a gente tem, né? O correto então seria não limpar? O cerume na realidade não é uma sujeira, é um mecanismo de defesa, né? A gente tem ali uma forma de proteção contra infecções, contra insetos, mas existe um hábito, né, bem comum no nosso meio de uma manipulação, então tem que ter realmente muito cuidado com isso, é contraindicado, né? Claro que algumas pessoas têm alguma predisposição, seja por questões dermatológicas, né, ou até história familiar. Cada caso é um caso. Exato, e aí acaba produzindo mais mesmo, isso atrapalha, acaba tendo que fazer alguma remoção, enfim, mas a gente não deve manipular. O doutor Carlos Borba, ele falou também da idade, né, que pode ter aí uma perda auditiva. Agora a gente quer saber, doutor, também relacionado a crianças, né? Porque é tão importante identificar precocemente os sinais de perda auditiva, especialmente em crianças e nos idosos. Isso. A importância é porque a gente tem como reabilitar. Então hoje a gente vive uma era, um momento em que a gente consegue reabilitar a audição de qualquer grau. Consegue? Seja uma perda leve até uma perda severo profunda. Mas o tempo em que você diagnostica isso interfere muito no resultado do tratamento. Então, por isso que a gente tem a triagem auditiva, o famoso teste da orelhinha. Um idoso que já passou dos 80 anos. Sim, também. Consegue? Claro que sim, mas o quanto antes você determina, mais fácil essa reabilitação, né? Por isso existem algumas dificuldades, né? Você pode notar que tem paciente que tenta reabilitar e não tem a mesma resposta do que outros, né? Que, no entanto, tem respostas sensacionais, né? Então, o tempo do diagnóstico é fundamental. Doutor, o que a gente poderia dizer para o nosso ouvinte, para ele ficar alerta, assim, sinais de um início de perda de audição? Depende muito da faixa etária, né? Então, a criança, você pode observar uma alteração no desenvolvimento, tá? Um atraso, inclusive, no desenvolvimento da linguagem, né? Criança mais novinha. A criança na fase escolar, talvez um mau desempenho com relação
a aprendizagem mesmo, as notas, né? Em casa, aumentando o volume com muita frequência para assistir a televisão. Esses são sinais que você pode observar. Quando chama, não reage como deveria. Quando está em um ambiente com qualquer competição, não reage quando você chama, não entende, pede para ficar repetindo. Isso são sinais. Fica alerta, né? Comumente a gente observa, né? Pacientes que estão expostos ao ruído. Isso é interessante porque inicialmente eles só perdem as frequências mais agudas. Então, inicialmente, ele não percebe claramente uma perda auditiva, nem você que está do lado dele, os familiares. Ele vai percebendo inicialmente um zumbido, algum ruído estranho no ouvido, né? A partir daí ele começa a deixar de entender algumas palavras quando tem um som, um ambiente com mais barulho, e depois sim, essa perda vai progredindo, aí ele começa a ele mesmo perceber mesmo a perda em qualquer ambiente, até no silêncio, como um ambiente como esse aqui, né? Uma pergunta de leigo, a audição, o ouvido cansa? Cansa no que sentido? Se ele ficar muito tempo exposto a determinado nível de decibéis. Existem umas situações que são fisiológicas, né? Às vezes você está ali exposto por muito tempo, inclusive vai para um show, né? Um evento, ficou ali muito perto, você pode perceber que seu ouvido reclama, você tem um zumbido ali que é temporário. Pronto, né? Quando você sai do show, aí fica aquele zumbido. Exato, mas isso é para ser temporário, mas já indica, de certa forma, que você teve uma exposição talvez excessiva, né? O ouvido tem alguns mecanismos de proteção, né? À toa que algumas pessoas têm sensibilidade, né? A alguns tipos de som. Às vezes um determinado frequência de som, um tipo de ruído, você sente incômodo e até dor, né? É o que a gente chama de hiperacusia. Então, existem alguns mecanismos no ouvido para proteção relacionado a essas exposições. Só que isso tem um limite. E essa hiperacusia, falei certo? Hiperacusia. Ela pode apresentar na frequência grave e na frequência aguda? Pode, geralmente nas frequências mais agudas, mas pode acontecer em qualquer frequência. Na frequência grave? Depende muito da condição do paciente. Sim. Nós estamos com o otorrino-laringologista, Dr. Carlos Borba, especialista em saúde auditiva. Doutor, quais os exames ou procedimentos são indicados para diagnosticar perda auditiva com precisão? Bem, a gente faz uma avaliação antes, né, criteriosa. Aí depende muito da idade do paciente, da queixa, mas digamos que não tenha nenhuma queixa, como eu já falei, a triagem auditiva é importantíssima ao nascer. O ideal é que já saia da maternidade com esse teste da orelhinha, né? Se falhou, existe um reteste, e se continua falhando, a gente tem que avaliar, e aí a gente faz outros exames. Depende das indicações, dos indicadores de risco, né? Por exemplo, se esse bebê ficou em UTI por um tempo prolongado, se ele nasceu muito prematuro, com baixo peso ao nascer, existem uns indicadores de risco que fazem a gente investigar mais. Então, por exemplo, além da triagem auditiva convencional, a gente faz o famoso BERA, que é um potencial evocado de tronco encefálico, que avalia a integridade das vias neurais, das vias auditivas, né? Mas o exame mais comum é a audiometria. Aquele exame que você entra numa cabine acústica, né? Coloca uns fones e o fonoaudiólogo testa a sua audição. Esse é o exame mais rotineiro, né? Que a gente observa. E a partir dele a gente consegue determinar o grau da perda e o tipo da perda. Salvador, aqui em Conquista também, quando eu adentrei a Band, retornei, eu fiz o exame, né? E aí fica, né, doutor, quando a pessoa sai é obrigada a fazer também, né? Quem trabalha, por exemplo, a gente aqui no estúdio é o tempo todo com fone de ouvido. Então, quando a gente sai, é mistério fazer a audiometria, né? Na realidade é um cuidado que as empresas têm que ter, né? Tanto na admissão, mas quando você sai também, porque você primeiro avalia se você já não está entrando com algum tipo de deficiência, né? Algum tipo de perda. E depois você, de certa forma, está sendo exposto. Aí, por mais que você siga corretamente a recomendação de usar o EPI, né? Essas proteções, né? Você pode, de certa forma, se expor mais em algum momento, e aí a empresa faz esses testes para saber, primeiro, se você está sendo bem protegido ao longo do tempo, e também, ao final, se você teve algum tipo de dano. Doutor, eu vou lá no consultório para entrar nessa cabine, viu? Eu tô curioso com minha Sheila, com minha audição. E a gente agradece, né? Bons esclarecimentos que tivemos aqui. Eu tenho certeza que o nosso ouvinte também. E se desejar acrescentar alguma coisa que a gente não perguntou, que o senhor acredita ser essencial para o ouvinte que está na sintonia, por gentileza. Primeiro, agradecer o espaço, dizer que estou à disposição,
E dizer que nós temos no serviço básico aqui no nosso município, inclusive, existe um serviço público, né? De atenção à saúde auditiva, que é o Faz a geometria? que é o CEMEF, tá? Isso é um serviço que atende a população em geral pelo SUS, tá? Eu levo o cartão do SUS, só atendido lá. Sim, você tem um atendimento e a triagem auditiva ocorre, né? Existem, inclusive, lá a possibilidade de reabilitação com o aparelho auditivo, né? Também pelo SUS. Então, o nosso município tem esse serviço, tá? Para toda a população. E no mais, agradecer o tempo e estamos à disposição. Agora, eu tô bem, viu, doutor? Minha audição é excelente, é só questão de... Não tô bem, é só prevenção mesmo, para ninguém ficar preocupado. Otorrinomed também, o atendimentos por lá, né, doutor? Esse é o Jornal Band News. A gente agradece a participação aqui hoje, né? Trazendo tanta informação pra gente. Uma simpatia, viu, doutor? Muito obrigado, vocês que são, que é isso. Um abraço. As redes sociais do doutor? Dr.carlosborba. Tá, e procura também na UESB, eu sou professor lá na medicina de otorrino, a gente acompanha e lança algumas coisas por lá também. Tá, e estamos à disposição, o ambulatório da UESB também é um ambulatório público do SUS, tá? Existe um atendimento de otorrino lá também. Atenção, população conquistense, ouvinte Band, ficou a dica aí.